estúdios, a gente recebe aqui no Tarde TC News o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, que já está aqui nos nossos estúdios para conversar com a gente. Secretário, obrigado, viu, por atender nosso convite. Como vai? Tudo bem, Gabriel, uma satisfação estar aqui novamente, poder falar com sua audiência tão expressiva do mercado financeiro. E o Ministério vem fazendo um trabalho importante de conversar com o mercado, apresentar os projetos, para a gente poder sintonizar os investidores com oportunidades boas, de projetos bons que dão um bom retorno. E a ideia é a gente falar um pouco dos planos que o governo tem para o setor da infraestrutura, né? Aproveitando que nessa semana ocorreu um evento importante no Rio de Janeiro, com líderes investidores da Arábia Saudita. O próprio ministro Renan Filho esteve no local. Ele até revelou que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita reforçou o interesse em investir 10 bilhões de dólares no setor de transporte brasileiro. Queria iniciar por esse tema, secretário. Em que pé está isso? Como que o governo recebeu esse interesse e para onde esse volume seria concentrado de investimentos? Desde o ano passado, a gente teve a percepção que nossos projetos estavam atraindo interesses de fundos soberanos e nos roadshows isso tem se confirmado cada vez mais. Não só os fundos soberanos, mas diversas outras estruturas de fundos de investimentos. Na rodada que a gente teve em Nova York agora, no último roadshow, a gente teve várias conversas com fundos de previdência, né? Fundos importantes do mercado financeiro. E o ano passado também, no leilão de uma das rodovias federais nossas, do lote 1 do Paraná, a gente teve a participação já do Fundo Soberano da Arábia Saudita, num dos leilões, e também do Fundo Soberano de Singapura, junto com uma estruturação feita pelo Fundo Pátria, né? Então eles ganharam um leilão. Eu acho que isso vai ser uma toada nova do mercado. Os leilões seguintes, a Equipave, EPR, também é uma plataforma de investimentos muito importante, também ganhou um dos leilões, também montando estruturas desse tipo. E o Fundo Soberano da Arábia Saudita, nessas conversas que nós tivemos essa semana no Rio de Janeiro, expôs para o ministro isso, para o presidente Lula, essa percepção deles. Eles estão olhando ferrovias, rodovias e outros ativos de infraestrutura, mas eles estão muito interessados nos projetos que nós vamos colocar agora no segundo semestre de ferrovias. São projetos estruturantes para o país, que vão atender o agronegócio, que vão atender o desenvolvimento econômico do centro-oeste, do Brasil Central, que está precisando reforçar essa infraestrutura. É justamente esse plano nacional de ferrovias que eu queria também conversar com o senhor, o secretário, tem sido um carro-chefe da pasta nas últimas declarações. O senhor citou o segundo semestre, é esse período em que o governo pretende apresentar toda a carteira dos projetos, tem um calendário nesse sentido, como que está isso, secretário? A gente primeiro, a gente tentou discutir os contratos que estavam em vigor no governo, né? A gente tem algumas concessões, vou citar 3 principais concessões, com a MRS, com a Rumo e com a Vale do Rio Doce. A gente entendeu que a precificação dos ativos precisava ser conversada, estabelecemos um diálogo e chegamos a fechar já um acordo com a Rumo, já assinamos o contrato, já restabelecendo. Fizemos agora com a MRS, já está fechado, está encaminhado para o tribunal para fazer a finalização desse acordo. E com a Vale está na fase final de fechar esse entendimento, né? Entendimento amigável dentro do contrato, sem extrapolar. Isso vai gerar recursos, né? Para a gente poder apresentar um plano ferroviário, talvez pela primeira vez no Brasil, acho que vocês talvez não saibam, mas nos últimos 30 anos nós tivemos apenas 3 leilões de ferrovias. 30 anos, 3 leilões aconteceram e nunca foi para fazer greenfield a ferrovia desde o início. O governo entrou sempre ou fazendo toda a ferrovia ou fazendo mais de 90% da ferrovia. O que a gente está apresentando, por que eu vou esperar uma Norte-Sul levar 30 anos para ficar quase pronta para depois eu leiloar? A gente vai botar o setor privado e a gente vai fazer um aporte de recursos nesses projetos e ganha o leilão quem precisar de menos recursos para tocar o projeto. Ou seja, desde o início o governo vai entrar de cabeça no projeto e a gente começa o investimento de uma forma mais antecipada. O Brasil não está podendo esperar, a gente precisa colocar esses projetos na rua e não dá para fazer um leilão cada 10 anos.
A gente vai apresentar pelo menos 8 projetos de concessão de ferrovias de carga e 6 projetos de concessão de ferrovia de passageiros. E uma carteira de projetos que nós vamos ainda desenvolver. Eu acho que isso é relevante e eu acho que a gente vai colocar esse pipeline muito provavelmente ou em julho ou em agosto. Estou torcendo para que a gente resolva tudo isso até julho. Uhum. Para quem não está a par do assunto, quando o secretário cita a Vale, é que a maior contribuição para o financiamento virá de uma repactuação de contratos com a mineradora. É uma revisão do contrato referente às ferrovias Estrada de Ferro Vitória-Minas, que é entre Espírito Santo e Minas Gerais, e Estrada de Ferro Carajás, entre o Maranhão e o Pará. A Vale apresentou em abril uma proposta para pagar 16 bilhões de reais por essas outorgas não quitadas, né, secretário, na renovação. Esse valor o governo aceita? Você citou que espera uma resolução breve. Como que está essa negociação? Não, na verdade, a Vale não apresentou esse valor. Tá. Ela apresentou outro valor que a gente... É o que saiu nas saiu agências imprensa, de 16 bilhões. Não é esse valor. Não é esse valor. É um valor próximo. Tá. Mas que o governo aceita? O governo está tratando em fase final. Na verdade, há um entendimento favorável do Ministério dos Transportes. Casa Civil aparentemente compreendeu bem o projeto. Precisamos de alguns esclarecimentos que a gente pediu para a Vale numa reunião essa semana mesmo. Tivemos uma reunião com a Vale, com o seu presidente, com alguns diretores e com o presidente do Conselho de Administração. Avançou muito os entendimentos e muito provavelmente a gente está fechando esse entendimento até a próxima semana. Eu acho que é um ganho importante. A gente está usando os mecanismos dentro do contrato, a Vale compreendeu bem, a gente chegou ao entendimento, ela já tem uma aprovação do Conselho de Administração dela para esse acordo. E eu acho que o mais importante, Gabriel, é que a Vale entende. E isso vai ajudar a empresa também, nessa carteira de projetos, a explorar projetos dela que não tinha viabilidade econômica. Ou seja, ao a gente repactuar isso, a gente também está atendendo pedidos da Vale. É um acordo. Então, ela tem pedidos que ela fez para a gente de mudanças no contrato que nós estamos atendendo. E isso favorece a empresa de maneira significativa. Uhum. Vou tentar aqui, hein, secretário. Um valor aceitável para o que o governo imagina seria o quê? 20, 25? Não posso falar. Eu tentei. Mas tem valor monetário e tem valor em entrega de projeto. Tá. Então, assim, a gente tem muito interesse, Gabriel, em completar o ministro anunciou no evento com os árabes, que ele está chamando de Anel Ferroviário do Sudeste, que interconecta 5 portos, né? 2 portos no Espírito Santo, está conectando 2 portos no Rio de Janeiro e mais o Porto de Santos. Então, a gente faria uma conexão com a malha da MRS, conectaria todos esses portos, e isso faz com que cargas que estão em São Paulo consigam acessar outros portos que não só Santos. Ou seja, a gente pode desafogar um pouquinho Santos, dar mais eficiência. E eu acho que esse projeto, a Vale está complementando ele com investimento nesses projetos. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente traz um projeto que a gente está recebendo agora no final do mês, Gabriel, é importante dizer isso, que a Prumo ganhou a PMI, tá? A Prumo, que é a gestora do Porto do Açu, e ela está entregando todo o projeto, estudo econômico-financeiro do projeto dessa anel viário. Sim. Por quê? Ela tem interesse muito grande, porque ela é uma operadora, ela tem o porto e não tem acesso à ferrovia. Então, quando ela oferece esse projeto para o governo, a gente aceita esse projeto e a gente vai colocar ele no mercado. Uhum. O senhor citou, né, que participou de roadshows com investidores nos Estados Unidos. O senhor esteve no mês passado nos Estados Unidos apresentando, né, para grupos de empresários executivos, e a gente tem a nossa audiência participando aqui com a gente, a galera que manda a mensagem no nosso chat, o Fernando, que faz parte inclusive do clube de membros aqui do TC, da nossa cobertura pelo YouTube. Ele faz uma pergunta, o secretário, e eu vou complementar também. Ele pergunta qual que é a importância do Brasil ter as contas públicas equilibradas para atrair investimentos privados e infraestrutura. E aí eu complemento, perguntando para o senhor como esses investidores nos quais o senhor conversou recebem o momento atual das contas públicas brasileiras. Olha, contas públicas, eu sou da área de fazenda, né? Minha vida inteira militei nessa área. Não há dúvida que você ter uma gestão fiscal equilibrada é fundamental.
E isso eu acho que o governo tem buscado dentro da medida do possível. Eu acho muito importante o momento do Brasil trazer esse debate a público, trazer os problemas. A gente tem problemas históricos que precisam ser tratados. Hoje a ministra Tebet colocou o problema da pensão, das aposentadorias dos militares, que no governo passado teve um grande incremento de despesa. A reforma aumentou a despesa. Então são pontos que a gente precisa debater, fazer reformas, e o governo não pode esconder isso. Eu acho que esse debate público é fundamental. Ao mesmo tempo, a gente tem um debate público de quanto os empresários suportam aumentar a carga tributária. Isso são debates fundamentais. Quando a gente apresentou os projetos nos roadshows, a percepção do Brasil muito boa. Em relação do ano passado para esse ano, eu vejo uma melhora significativa na percepção do país como um todo. Ou seja, o Brasil hoje apresenta projetos com uma boa taxa de retorno, projetos de infraestrutura, projetos que respeitam requisitos mínimos que a sociedade internacional aceita em relação à preservação do meio ambiente. Essa agenda é ESG, né? Essa agenda aí é muito importante, sustentabilidade desses projetos. E aí, quando você coloca isso e compara com o mercado de emergentes, a gente só está parecido com a Índia. Os demais mercados ficaram muito atrás. Então a percepção é que a gente está concorrendo com pouca gente. Então a gente está atraindo os olhares desse investimento que está olhando para mais longe, para prazos de investimentos maiores, que o projeto de infraestrutura demanda um retorno mais demorado, mas mesmo os fundos de investimento que estão nos procurando, que querem tirar o recurso antes, à medida que o ministro Haddad soltou ontem, não sei se vocês acompanharam, que é aquela resolução que trata do fundo de equity cambial, é uma medida fundamental, porque ela vai dar uma segurança muito maior para quem está colocando dinheiro em projeto de infraestrutura, na hora de tirar tiver alguma variação cambial. Então esse conjunto de medidas que tem feito, como a debênture de infraestrutura que foi aprovada agora recentemente, o Ministério dos Transportes já colocou em consulta pública. Eu peço quem quiser colaborar, melhorando a nossa regulação, está disponível no site do governo a processo de consulta pública. Então acho que são instrumentos que acabam atraindo esse investidor, mesmo de curto prazo, que está olhando para as contas públicas. Eu sei que o mercado está de mau humor, mas acho que o pessoal comenta assim, secretário, o senhor fala, né, que os investidores, eles olham o Brasil melhor, mas nas últimas semanas, quando a gente analisa os prêmios de risco, não é isso que a gente observa, secretário. Então, mas repara só que esse investidor que está olhando o prêmio de risco é o investidor nacional, que compra papel do governo. Aí a curva longa está aumentando, eu não tenho dúvida disso. A nossa dívida quase toda ela é interna, é o investidor nacional. O investidor internacional, a maioria deles está olhando mais para frente. Não estou dizendo que isso não incomoda, claro que incomoda. Eu acho que essa discussão pública só melhora e só traz o problema à tona e leva esse debate para o Congresso para a gente aprovar medidas importantes de reequilíbrio. Eu acho que o melhor cenário, o ministro falou isso no debate lá com os fundos árabes, no Copacabana Palace essa semana, não é só aumentar a receita, mas também diminuir a despesa. Eu acho que essas duas medidas sempre dão mais certo, que equilibram um pouquinho a situação, e a gente tem uma agenda positiva de fiscal, uma curva fica mais palatável, inclusive para o investidor nacional, que vai botar dinheiro no seu fundo de equity, vai entrar nos projetos de infraestrutura nossos. Essa vez a gente focou muito na questão das ferrovias, mas eu também queria entrar no tema das rodovias, até mesmo nesse roadshow nos Estados Unidos. Pesquisando, né, eu vi que a pasta chama as concessões de concessão inteligente. O que isso significa, como que funcionaria e quais são os modelos de investimentos na infraestrutura rodoviária que o governo ele pretende priorizar, secretário? A gente está com dois modelos de concessão de rodovias. Um tradicional, que a gente lançou a carteira ano passado com 35 projetos. Esse ano vamos fazer 12 leilões, né? Já temos mais 2 marcados agora, agosto, setembro, e vai ter uma sequência de leilões que vai se somar esses 12 leilões, pelo menos mais 4 das otimizações de contratos antigos que estavam estressados. Ou seja, eu tinha contratos que não estavam performando, a gente chamou as empresas para negociar, estamos fazendo acordo e vamos levar a mercado esses contratos, para ver se tem algum interessado em bidar nesses contratos. Então a gente está com um conjunto grande. Quando a gente olha para o outro lado, eu tenho rodovias que não são tão boas como essas que eu estou falando. São rodovias com volume de tráfego menor,
mas são rodovias que alimentam essas outras rodovias, principais eixos de canais nossos logísticos. Então a gente está com elas hoje sendo financiadas dentro do orçamento público, Gabriel. Então, qual é a estratégia do Ministério? É uma estratégia de gestão de ativos. Eu preciso diminuir o meu custo. Como eu vou diminuir o meu custo? Levando ao mercado o que eu fazia antes com o orçamento do Tesouro. Como eu posso fazer isso que seja de forma atrativa? A gente está chamando de concessões inteligentes, a gente está fazendo uma modelagem em que o governo entra com uma parte do equity, ou seja, eu coloco um pedaço do dinheiro para fazer a reforma inicial e a empresa, durante 20 anos, 25 anos, faz a manutenção, a gestão daquela rodovia e o pedágio passa a ser free flow, ou seja, diminuindo os custos e cobrando por uso. Mas uma coisa interessante é que eu não vou exigir de todos os que usam a rodovia a cobrança de serviços que só poucos usam. Então eu vou ter os serviços disponíveis lá, de reboque, serviço de ambulância, mas eu não vou botar na tarifa. Ou seja, se alguém precisar em algum momento e quiser usar o serviço da rodovia, ela vai pagar por isso. Mas não vai estar no pedágio. Com isso eu tenho um pedágio mais barato e eu consigo ter concessões em rodovias com menor fluxo. Isso nunca tinha sido feito no Brasil. Nós temos um exemplo na Bahia, que foi testado, eles chamam de concessão caipira, e a gente tem alguns exemplos no mundo. A gente estudou isso com o Banco Mundial, o Banco Mundial nos apoiando. A gente tem exemplos no Panamá, exemplos na Índia de concessões assim, e eu acho que na Colômbia. Então a gente vai tentar fazer um pacote de concessões inteligentes também no segundo semestre, lançando uma carteira para a gente fazer os leilões no ano seguinte, aumentando a base de quilômetros que o Brasil vai ter de concessões com o setor privado. Ou seja, hoje eu tenho 13 mil quilômetros com o setor privado de concessões. E a nossa meta é chegar a 35 mil quilômetros, com esse conjunto de 2 modelos de concessões. Eu acho que isso vai dar um alívio fiscal para o governo, sobrando recursos, que se o ministro Haddad deixar com a gente vai colocar em novos investimentos na região norte do Brasil, na região centro-oeste, para melhorar as vias daquelas regiões e na região nordeste, que tem menos condições econômicas de cobrar pedágio. Entendi. Então, só para ver se eu entendi o raciocínio, o secretário, essas concessões ajudariam, então, o governo a conseguir investir na região norte, nesses lugares mais difíceis? Sem dúvida nenhuma. Isso abre uma janela de oportunidade para eu atender locais que não tem. Por exemplo, eu tenho hoje Manaus, cidade de mais de 3 milhões de habitantes, que não tem ligação rodoviária com piso de asfalto. Então eu preciso implementar aquela rodovia. Tem dificuldades ambientais que nós estamos enfrentando, mas eu preciso conectar ela com o resto do país. Hoje ela recebe toda a sua alimentação de Rondônia e de outros estados, e isso vai ser agravado, que nós estamos recebendo informações que nós vamos vivenciar uma grande seca novamente nos rios do norte. Isso vai impactar no abastecimento da cidade, então a gente precisa ter alternativas logísticas para o Brasil ter uma produtividade melhor. Ou seja, eu tenho que ter pistas boas, com segurança, que diminuam os custos logísticos, mas eu também preciso atender locais que ainda não têm serviço de rodovias. Secretário, como que a pasta também está monitorando a reconstrução de estradas e rodovias federais no Rio Grande do Sul? Qual que é a estimativa para tempo de reconstrução, até mesmo o custo que essa reconstrução terá também, secretário? Gabriel, a gente, no auge da crise, a gente chegou a ter 130 pontos de interrupção de rodovias federais, ou concedida ou do governo. Hoje desbloqueamos mais um ponto. Chegamos a apenas 3 pontos de bloqueio. Veja, a gente está do auge da crise para agora, estamos falando de cerca de 30 dias, né? E a gente conseguiu em 30 dias desbloquear mais de 120 pontos de bloqueio. As pistas já estão sendo todas reconstruídas. Alguns pontos são mais difíceis, eu tenho pontes a ser reconstruídas, né? E eu tenho estradas que eu vou ter que reconstruir o traçado delas, que se perdeu, né?
Então a gente acredita que até o final do ano todas as pistas estão no estado satisfatório, já atendendo perfeitamente. Hoje já não tem nenhum, só temos 3 interrupções, está tudo fluindo normalmente, só que com dificuldade em alguns pontos. E eu acredito que até o final do próximo ano, todas as contenções de encostas, todos os investimentos vão ser sanados. Nós estamos falando já de um gasto de cerca de 1,2 bilhões de reais na malha federal, mais uns 200, 300 milhões na malha federal de concessões, que a gente está ainda acabando de chegar aos números, ainda não está fechado esses números ainda. E eu também tenho a ferrovia, a Malha Sul. Teve 6 interrupções na Malha Sul, inclusive uma ponte caída, que vai apresentar um custo de 500 a 1 bilhão de reais. A concessionária ainda não fechou esse número ainda, mas é um dado impactante, um dado importante. Essa ferrovia é a ferrovia que leva combustíveis para várias cidades do sul do Brasil. Então a gente está ainda com essa ferrovia nesse trecho interrompido. Essa é mais desafiador, porque ferrovia é sempre mais difícil as obras de engenharia para fazer a reconstrução. Perfeito. Bom, secretário, para a gente finalizar, agradeço novamente a presença do senhor aqui nos nossos estúdios. As perguntas, né, não param de chegar, mas capturando todas as dúvidas aqui, a galera quer entender um pouco mais qual que vai ser a prioridade do governo daqui para frente, no restante do ano e nos próximos anos. A gente falou muito do plano das ferrovias e também os leilões das rodovias. São essas, então, as prioridades a partir de agora, secretário? Sem dúvida nenhuma, a gente está com a prioridade de colocar para o mercado esses projetos, divulgá-los, ter os leilões com participação cada vez mais expressiva, a gente trazer novos players, retomar o desenvolvimento do setor de construção civil do Brasil de uma forma bastante forte. Se você somar as otimizações, os 35 leilões de rodovias, nós estamos falando e mais o pacote de ferrovias, nós estamos falando de 450 bilhões em investimentos contratados, que vai originar diversos investimentos estruturantes importantes, reduzindo custos logísticos e preparando o Brasil, Gabriel, para o desafio de atender o mercado internacional. Ou seja, eu tenho uma demanda adicional de grãos de 30 milhões de toneladas ano, e eu preciso ter infraestrutura para dar conta disso e eu poder atender o mercado internacional. Fora o desenvolvimento da nossa indústria, através da carga geral, eu ter mecanismos dentro da minha infraestrutura atual e que nós vamos construir para eu reduzir o custo desses fretes, para a gente poder entregar a mercadoria com um preço competitivo no mercado internacional. Acho que o ministro deu essa orientação para a gente. Um projeto complementar que vai ajudar a microeconomia do país é o DTE, que é um projeto dos documentos de transporte, que cria uma cesta de dados muito importante e desburocratiza totalmente o fluxo de mercadorias no Brasil. Hoje, um caminhoneiro leva uma pasta, não sei se você já viu, com 20, 30, 40 documentos, e a gente está simplificando isso e colocando tudo de forma digital, diminuindo os custos operacionais das empresas de logística do país. E mais do que isso, eu acho que a gente, através de inteligência artificial, mecanismos tecnológicos, eu vou conseguir estimar os portos online que estão com uma fila, que não tem fila. E se eu conseguir colocar essa infraestrutura de pé, Gabriel, eu vou ter competição entre os portos, porque eu vou conseguir ter estrutura de ferrovia e rodovia ligando todos os principais portos do Brasil. E aí a competição vai ser de custo, vai ser de agilidade, e o DTE vai poder integrar essas informações. É um sonho, é um projeto que está em andamento, já bastante avançado, mas ele tem um prazo de consolidação dessas informações e o próprio setor privado vai ter que desenhar e estudar mecanismos tecnológicos para aproveitar essas informações e esses dados.
Secretário, agradeço muito a presença Obrigado do senhor pra você. aqui nos nossos estúdios. Nosso comentarista, contribuidor Alexandre Cabral mandou um abraço, falou que você foi aluno dele. O Alexandre Cabral Daqui a pouco craque. ele estará com a gente aqui. Agradeço, secretário, a participação e até uma próxima. Até uma próxima, agradeço também. Eu agradeço, secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, conversando com a gente aqui no nosso Tarde TC News. Deixa eu registrar que o Ibovespa fechou em alta preliminar de 0,10%, 119.686 pontos. Eu vou chamar o Rafael Anthony aqui pra gente pra trazer a análise a respeito de índice e dólar e uma plataforma Market Profile aqui conosco no Tarde TC News. Fala, Rafael, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Muito boa tarde, Medina, boa tarde, Mário, boa tarde a toda a audiência. É um prazer enorme estarmos juntos aqui para contextualizar o mercado com o Market Profile.